Bem, galera, questão número 18, que diz o seguinte: duas partículas A e B, de massas 4m e m, respectivamente, movimentam-se sobre uma superfície plana e horizontal ao longo de uma mesma trajetória. O coeficiente de atrito cinético entre essa superfície e cada partícula é o mesmo, igual a 0,1. A figura abaixo indica as posições das partículas no instante t igual a zero. Quando as velocidades de A e B valem, respectivamente, 40 e menos 10 metros por segundo. A partir desse instante, as duas partículas estão sujeitas, na direção de seus movimentos, apenas à ação da força de atrito com a superfície. Em um dado momento, elas colidem, sofrendo um choque parcialmente elástico de coeficiente de restituição igual a 0,25. Durante essa rápida colisão, o sistema é considerado isolado e, logo após, as partículas novamente voltam a ter sobre elas, na direção do movimento, a ação da força de atrito, permanecendo em movimento uniformemente variado até pararem. Nessas condições, ao atingir o repouso, a partícula A estará na posição SA em metros igual a. Pois bem, viram que o enunciado é um pouco longo, então nós vamos fragmentar essa resolução. Se caso a gente perca de mente o que é para fazer, a gente volta ao enunciado para ir relembrando. Então, primeiro de tudo, o que nós precisamos fazer é obter a desaceleração que essas duas partículas terão por conta da força de atrito que elas estão sujeitas, beleza? Então, essas duas partículas terão um movimento retilíneo uniformemente variado e nós precisamos aí de suas acelerações. Então, pessoal, de forma genérica, nós podemos representar as forças que atuam sobre A e B. Essas forças, elas são iguais, porque sobre A nós temos o peso, a força de reação normal devido ao contato com o chão, e se opondo ao sentido de deslizamento, no caso de A para a esquerda e no caso de B para a direita, nós teríamos a força de atrito. Então, a normal, o peso, e a força de atrito. Beleza? E assim nós podemos determinar o módulo da aceleração. O sinal a gente vai colocar com muito cuidado mais para frente. Beleza? Então, olha só. A resultante das forças, de acordo com a segunda lei de Newton, é igual ao produto da massa do corpo, nesse caso de A, né, vezes a aceleração. A força resultante sobre A é a força de atrito, que nós calculamos pelo produto do coeficiente de atrito com a força normal. Isso vai ser igual a massa de A vezes a aceleração. Vejam, como o corpo A está numa superfície horizontal e só há a presença da força normal e da força-peso na vertical, e a resultante das forças na vertical é nula, porque esse corpo não está acelerando na vertical, nós podemos dizer que essas forças possuem a mesma intensidade, né? Então, a normal vai ser o produto da massa com a aceleração da gravidade. Seus módulos são iguais. Então, I vai ser igual a massa de A vezes a aceleração da gravidade. Isso é igual a massa de A vezes a sua aceleração. Notem que as massas não vão influenciar na aceleração. E como os coeficientes de atrito para A e para B são iguais, suas acelerações também serão iguais. Então, o módulo dessas duas acelerações, beleza? Seria o seguinte: o módulo da aceleração de A e B vai ser o produto do coeficiente de atrito, que é 0,1, com a aceleração da gravidade, que vale 10. Então, o módulo dessas acelerações, vou deixar aqui, é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Beleza?
Tudo bem até aí? O próximo passo, pessoal, é encontrarmos a posição e o instante de tempo de encontro. Você pode fazer por movimento relativo, se você dominar direitinho, sem problema nenhum, ou usando as equações horárias da posição, beleza? Para abranger um público maior, nós faremos aqui, pessoal, pela função horária da posição. Então, essas partículas se encontrarão em uma determinada posição dessa trajetória e um determinado instante de tempo. Mas a posição para o encontro dessas duas partículas é que suas posições sejam iguais. Tudo bem? Então, a posição de A, né, vai ser descrita com o decorrer do tempo da seguinte maneira. Posição inicial de A mais a velocidade inicial de A vezes o tempo, o instante de tempo. Notem que a velocidade de A é positiva, pois a mesma está apontando para o sentido positivo da trajetória. E olha só, a aceleração de A vai ser positiva ou negativa? A resposta é negativa, porque o movimento de A ele é retardado, ou seja, o módulo da velocidade ele vai diminuir. A aceleração de A está apontando no sentido contrário da trajetória. Aceleração e velocidade são grandezas vetoriais, pessoal. A gente tem que tomar muito cuidado com o sinal nesse tipo de situação. Beleza? Então vai ficar menos a aceleração de A vezes o instante de tempo ao quadrado sobre 2. Agora vamos para B. Posição inicial de B. A velocidade inicial de B será negativa, pois aponta no sentido contrário da trajetória. Então, menos V0B vezes o instante de tempo. E a aceleração de B vai ser positiva, pois sua velocidade inicial é negativa. Precisamos provocar uma diminuição no módulo da velocidade. Então, a aceleração de B aponta no sentido positivo da trajetória. Então, mais a aceleração de B vezes o instante de tempo ao quadrado sobre 2. E agora, nós substituímos os valores. A posição inicial de A é menos 100, mais a velocidade inicial de A, que é 40, então 40t, menos a aceleração, o módulo da aceleração de A é 1, então apenas t quadrado sobre 2. A posição inicial de B é 125 metros. O sinal negativo nós já colocamos, né? Mas o módulo da velocidade inicial de B é 10. Então, 10t. Mais aceleração de B positiva em módulo é 1. Então, t quadrado sobre 2. Então, o que é que faremos agora? Colocaremos tudo para o mesmo lado da igualdade. Ok? Então, esse termo, quando ele passar para o outro lado, ele vai ficar positivo, somando-se com esse outro termo. Então, t quadrado sobre 2 mais t quadrado sobre 2 dá t ao quadrado. Mais 40t está positivo, passará para o outro lado e ficará negativo. Então, vai ficar menos 50t. Menos 50t. Esse termo está negativo, passará positivo, somando 225. Beleza? Então, temos uma equação do segundo grau. A forma que você vai resolver essa equação do segundo grau, escolha, fique à vontade. O que você se sentir mais à vontade, pessoal, você deve utilizar aí. Beleza? Vamos fazer aqui pela equação de Bhaskara, onde t vai ser igual a menos b, b é menos 50, mais ou menos a raiz quadrada de delta, onde delta é b quadrado, então menos 50 ao quadrado, menos 4 vezes a é 1, vezes c, que é 225. Fecha a raiz, tudo isso dividido por 2 vezes a, ou seja, 2 vezes 1. Sinais iguais, né? Fica positivo. Então, 50 mais ou menos. Raiz quadrada de 50 ao quadrado dá
2.500 menos 4 vezes 225, 900. Tudo isso dividido por 2. 2.500 menos 900 dá 1.600. Raiz de 1.600, 40. 50, mais ou menos, 40. Tudo isso dividido por 2. Beleza? Então, nós temos aí duas soluções, né? A primeira, T1, vai ser 50 menos 40 sobre 2. 50 menos 40, 10. 10 sobre 2, 5. 5 segundos. E a segunda solução, 50 mais 40 sobre 2. Isso dá 90 dividido por 2, 45 segundos. Qual dos instantes de tempo nós vamos considerar? A resposta é o primeiro, 5 segundos. Por que não o segundo? Bem, se essas trajetórias fossem paralelas, essas partículas se encontrariam duas vezes, no instante de tempo igual a 5 e no instante de tempo igual a 45. Porém, como é a mesma trajetória e vai ocorrer uma colisão, essas equações horárias só regem os movimentos de A e de B até a primeira colisão. Até a única colisão que tem no problema, na verdade, né? Até o primeiro encontro, melhor dizendo. Depois disso, essas equações elas não funcionarão mais. Nós teremos outras equações por conta da colisão envolvida. Então, essa segunda colisão, segundo intervalo de tempo, melhor dizendo, pessoal, a gente não o considera. A gente fica apenas com o primeiro. E para determinarmos agora a posição de encontro, basta a gente pegar a função horária de A ou de B, né? Pegar de A, e no lugar de T, nós colocarmos aí o instante de tempo igual a 5 segundos. Beleza? E nós vamos aí determinar a posição de encontro. Então, nós vamos ter SA igual a menos 100 mais 40 vezes 5 menos a aceleração de A é 1, o instante de tempo de encontro é 5, 5 ao quadrado sobre 2. Beleza? Então, nós vamos ter menos 100 mais 200 menos 25 ao quadrado, 5 ao quadrado, 25, dividido por 2, 12,5. Então, galera, essas partículas se encontram na posição 87,5 metros. Beleza? Então, pessoal, ilustrando, ó, a partícula A ela sai da posição inicial igual a 100 metros e encontra a partícula B na posição 85 metros, 87,5 metros. Tudo bem? Beleza? Porém, quando essas partículas se encontrarem, elas não terão mais aquelas duas velocidades iniciais, né? 40 e menos 10 metros por segundo, por conta da ação da aceleração nesse movimento. Então, nós precisaremos determinar as novas velocidades de A e B na posição de encontro. Tudo bem? Então, olha só. A função horária da velocidade de A vai ficar assim. A velocidade de A, no momento do encontro, vai ser igual à sua velocidade inicial, que é positiva, menos a sua aceleração, vezes o instante de tempo do encontro. Beleza? Então, a velocidade de A vai ser 40 menos a aceleração, que é 1, e o instante de tempo é 5. Logo, a velocidade de A é de 35 metros por segundo na hora do encontro. Apontando aqui, né, para a direita. Então, aqui nós temos a velocidade de A. E a de B, de forma semelhante. A velocidade de B vai ser menos a velocidade inicial de B, aponta para o sentido esquerdo aí, né? Mais a aceleração de B vezes o instante de tempo. Então, nós vamos ter menos 10 mais a aceleração, que em módulo é igual a 1, e o instante de tempo de encontro é 5.
Então, a velocidade de B é de menos 5 metros por segundo. Então, essas partículas se encontram e colidem. E nós agora precisamos obter as velocidades de A e B após a colisão. Beleza? E o que é que faremos aí? Como o enunciado alega que o sistema pode ser considerado como isolado no momento da colisão, nós podemos conservar a quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento no início da colisão é igual à quantidade de movimento no fim da colisão. Beleza? No início, tanto A como B possuem quantidades de movimento. A de A é descrita como o produto da massa de A com a sua velocidade. A de B, o produto da sua massa com a sua velocidade. E de maneira análoga após a colisão, com um detalhe, né? As velocidades não serão iguais após a colisão, colocando um linha aqui para diferenciar. Tudo bem? Então, vamos substituir os valores. A massa de A é 4m. A velocidade de A é de 35 metros por segundo. A massa de B é m. A velocidade de B é menos 5. Cuidado aí no sinal. A quantidade de movimento também é uma grandeza vetorial. A massa de A é 4m. Sua nova velocidade nós não sabemos quem é. A massa de B é m. E a sua nova velocidade nós também não sabemos quem é. Então, olha só. Como todos os termos possuem m, nós podemos dividir todos eles por m. Beleza? Então, olha o que nós vamos ter aqui. 4 vezes 35 dá 140. Então, nós vamos ter 140 menos 5 igual a 4VA' mais VB'. Ou seja, 4VA' mais VB' é igual a 135. Opa, nós temos duas incógnitas e uma única equação. E agora? Esse sistema não possui solução, né? Se a gente continuar do jeito que está. Porém, temos uma outra equação. E essa outra equação virá do coeficiente de restituição. Beleza? Como o coeficiente de restituição depende da velocidade relativa, nós precisamos entender o que é que vai acontecer com A e com B após a colisão, né? O sentido do movimento de A e B após a colisão. Vejam só, a quantidade de movimento da partícula A é maior que a quantidade de movimento da partícula B. Como é que a gente sabe isso? Por esse produto, massa vezes velocidade. O módulo da quantidade de movimento de A é maior que a de B. Logo, como essa quantidade de movimento é maior, após a colisão, ambas as partículas seguirão no mesmo sentido. Ou seja, pós-colisão, pessoal, tanto A quanto B seguirão no mesmo sentido, para a direita, aí, nesse caso, do nosso problema. Beleza? A diferença será no valor das velocidades, uma vez que essas massas são diferentes. Olha só. Como a massa de B é menor que a de A, e massa e velocidade são grandezas inversamente proporcionais, quem tiver menor massa terá maior velocidade. Ou seja, o módulo da velocidade de B após a colisão será maior que o módulo da velocidade de A. Ou seja, após a colisão, nós observaríamos um afastamento dessas duas partículas. Isso é muito importante para obtermos aí a segunda equação, beleza? Que é por meio do coeficiente de restituição. Vamos para a próxima página. Então, ó, o que é que nós vamos ter aí a seguir? O coeficiente de restituição
é a razão entre a velocidade relativa de afastamento com a velocidade relativa de aproximação. Primeiramente, vamos discutir essa aproximação, pessoal. Observem que A e B estão em sentidos opostos. Portanto, nós vamos somar os módulos dessas velocidades, beleza? Então, já colocando aqui direto, ó, o módulo de 35 é 35 e o módulo de menos 5 é 5. Então, nós vamos ter 35 mais 5, beleza? E no afastamento? No afastamento, as partículas estão no mesmo sentido. Então, nós vamos subtrair os módulos, né? Lembrando que o módulo de B é maior que o módulo de A. Então, nós vamos ter VB' menos VA'. Isso tem que ser igual a 0,25. 35 mais 5, 40. 40 vezes 0,25, nós temos 10. Então, VB' menos VA' é igual a 10. Beleza? Então, aqui está a nossa segunda equação, onde vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos isolar o VB'. Isolando, nós vamos ter que VB' é igual a VA' mais 10. Beleza? Então, está aqui a nossa segunda equação. E a primeira equação que a gente desenvolveu na página anterior, por meio da conservação da quantidade de movimento, está aqui. Beleza? Ops, não. Essa é a segunda, desculpa. Vamos copiar aqui a primeira. Está aqui. Então, olha só. Substituindo a segunda equação na primeira, nós vamos ter 4VA' mais VA' mais 10 igual a 135. Então, 5VA' é igual a 125. 125 dividido por 5 dá 25 metros por segundo. Ou seja, essa é a velocidade de A após a colisão. Beleza? E após a colisão, o que é que volta a acontecer com A e com B? Mas para a gente agora só vai interessar apenas A. A força de atrito volta a atuar. Beleza? Então, se a força de atrito volta a atuar, nós vamos ter o seguinte, pessoal. Vamos tentar compreender o que é que está acontecendo com a partícula A. Lembrando que a colisão ocorre em qual ponto? 87,5 metros, não é? Muito bem aí. Beleza? Então, a partícula A, ela colide na posição 87,5 metros. Onde, após a colisão, essa partícula A, ela vai partir com uma velocidade igual a 25 metros por segundo, sobre a ação da força de atrito. Força de atrito que vai se opor ao movimento, né? Nós vamos ter um movimento retardado, que continua sendo aquele valor que a gente obteve na página anterior. Tudo bem? E nós queremos saber não a distância percorrida pela partícula A até ela parar, e sim a sua posição final. Ou seja, ela vai vir andando, a velocidade vai diminuindo, diminuindo, até que chega em zero. A sua velocidade final desse movimento vai ser zero. Beleza? Então, precisamos obter essa distância percorrida. Beleza? Qual o caminho mais rápido para a gente obter essa distância percorrida? Se eu não tenho tempo, Torricelli, né? Se alguém tiver sem tempo, diga, use a equação Torricelli e vamos embora. Então, a velocidade final ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida, que
é toda essa distância em vermelho aqui, ó. Beleza? Lembrando, a gente quer a distância percorrida até a partícula parar. Então, essa velocidade final aqui vai ser zero. Portanto, a distância percorrida vai ser a velocidade inicial ao quadrado, faltou aqui, tá, galera? Sobre 2 vezes a aceleração. A velocidade final é 25, 25 ao quadrado, 625, dividido por 2 vezes a aceleração, que é 1. Beleza? Então, essa divisão, galera, dá 312,5 metros. Se vocês olharem para as alternativas, tem aqui. Mas não é isso que a questão quer. A questão não quer a distância percorrida. A questão quer a posição em que a partícula A estará quando ela finalmente parar. Então, faltou um detalhe aqui, né? Distância percorrida é igual à posição final menos a posição inicial. Portanto, a posição final vai ser a inicial mais a distância percorrida. A posição inicial é 87,5 mais a distância percorrida, que é de 212,5 metros. E essa incrível soma, pessoal, dá 400 metros. Ufa! Conseguimos, terminamos. E a resposta, galera, seria a letra D. Beleza? Valeu e aguardem para a próxima questão. Valeu, pessoal. Tamo junto. Falou.